Muito bem. Provavelmente, então, agora, boa noite a todos. Tá? Eu vou fazer um mantra inicial para nós darmos início à nossa dissertação. Tá bem? Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshuru Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é a criação fenomenal, e tenha assim vagado nos ciclos dos repetidos nascimentos e mortes, desde tempos imemoriais, experimentando as vicissitudes da dissolução e a morte. Devido à minha imensa boa fortuna, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento védico, a revelação védica, e assim, libertando-me com conhecimentos do ciclo do samsara. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento e compaixão pelas almas condicionadas, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração. Hare Krishna. Muito bem. Olha só, pessoal, nós vamos começar agora. É uma jornada juntos aí, tá? E essa jornada... Vocês estão ouvindo o barulhinho aí? Está incomodando vocês? Não? É que começou uma questão com a água aqui, mas já está sendo... Se não estiver incomodando vocês aí, tudo bem, tá? Olha só, nós vamos ter um ciclo, tá? Eu planejei esse ciclo, é um ciclo de 12 aulas, tá? São 12 aulas, na verdade. Essas 12 aulas, elas vão acontecer nas 4 semanas seguintes agora, tá? Então, essas aulas acontecerão segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 19 horas, tá? Os alunos que... os alunos que... muito bem. Então, retomando aqui, como eu estava dizendo, olha só, o curso integral, ele serão feito em 4 semanas, tá? São 12 aulas de 1 hora cada aula. Essa aula aqui, inicial, é para nós entendermos a dinâmica e a gente, enfim, né, assim, criarmos aí uma sinergia para que as informações sejam alocadas no que é o que se chama de processador, né? O sistema neural é uma rede integrada que, dependendo de como nós coordenamos essa rede, muito bem, agora finalmente vamos conseguir, tá? É que a gente estava com um problema com a nossa encarnação aqui, e o encanador acabou de terminar, e agora finalmente a gente vai conseguir. Então, tenham um pouco mais de paciência aí também, tá? Como eu estava dizendo, pessoal, essas informações que eu vou passar para vocês, durante esse percurso que nós vamos fazer aqui, são informações... a gente vai pontuar todas elas de maneira científica, tá? Com dados históricos, com informação de patrimônio público e também com empirismo filosófico livre, o que significa que nós vamos também usar a nossa capacidade racional de interagir com as informações. É tipo uma pesquisa, tá? Então, para que essas informações sejam devidamente assimiladas, ou seja, para que vocês tenham condições de metaforizar essas informações de maneira racional e prática na vida de vocês, alguns requisitos serão necessários. Por exemplo, quando eu passar um documentário para vocês assistirem, é para assistir realmente, tá? E para assimilar o conteúdo, porque eu vou retirar as metáforas desses documentários para dar as explicações relacionadas com esse problema, que é um fenômeno chamado, nós denominamos isso de o problema da primeira onda. O Aristóteles, né, que é o nosso querido Platão, ele era conhecido como Platão porque ele tinha um ombro largo. É um apelido, na verdade, né? Plato, que é omoplata, que é os ossos dos ombros.
E ele era chamado de homoplatão, quer dizer, aquele que tem ombros largos. Mas ficou, né, um apelidinho, terminou em Platão. Mas o nome dele era Aristóteles. O nome real dele era Aristóteles. Ele metaforizou esse problema da primeira onda com o mito da caverna. Então a gente vai pegar essa metáfora e fazer um rastreamento histórico dos últimos 40 mil anos da história do desenvolvimento do sistema neural ou do cérebro humano, tá? Como que as cavernas forjaram o cérebro moderno e de como é que nós ainda possuímos um cérebro que funciona nos moldes de como nossos ancestrais viviam nas entradas das cavernas. Então a gente vai tentar identificar essa função nos dias atuais, de como é que nosso cérebro ainda funciona, como se nós estivéssemos vivendo nas entradas das cavernas há 40 mil anos atrás, e vamos tentar fazer uma atualização desse sistema de funcionamento para a gente conseguir ir adiante, para além das entradas das cavernas, do ponto de vista da metafísica. Eu vou tentar fazer essa operação com vocês. É uma operação relativamente delicada, que vai exigir uma certa sincronicidade das lentes, que significa o sistema neural, que vai envolver história, filosofia e dados de precisão, que são estatísticas científicas, tá? Assomado a isso, a tese principal do conhecimento védico, que é a função para a qual a criação foi gerada e qual é a lógica do processo do desenvolvimento do sistema, que é o que se chama de seleção natural, tá? E como é que a gente pode, como é que nós conseguiríamos, ou como é que nós vamos conciliar a seleção natural com a tese Deus dentro da operação, tá? Porque uma questão que a gente pode, normalmente uma questão que é levantada, por exemplo, que qualquer pessoa como nós pode fazer, por exemplo, as religiões ou os sistemas de religião vai partir do princípio de que o homem é o objetivo da criação, certo? Deus, então, haveria criado o homem, criado o universo, criado a Terra, para uma função de gerar o homem que, então, teria essa capacidade de racionalizar a existência do Criador. Isso é a tese geral das religiões, tá? Só que dentro desse procedimento, nós nos deparamos com os dinossauros, né? Nós nos deparamos com, sabe, as 5 extinções pela qual o planeta Terra já passou. Então, se o objetivo do Criador, ou se o objetivo da pessoa Deus, partindo desse princípio, né, de que houvesse uma pessoa Deus inicialmente, fosse gerar o ser humano, em que momento ele se equivocou criando os dinossauros, por exemplo? Será que foi um layout inacabado? Ou isso tem uma função racional? Qual é a justificativa para isso? Tá? E se o objetivo dele era produzir seres racionais, capazes de pensar ou metaforizar a existência do ponto de vista abstrato ou metafísico, por que então temos que ter uma era do Paleolítico, que é a vida nas cavernas? Qual é a função que justificar, se você fosse Deus, por exemplo, vamos imaginar. Por que você faria isso? Já que você pretende seres racionais, capazes de metaforizar a sua existência, por que você os colocaria nas cavernas durante 40 mil anos desse exílio? Tem uma explicação racional para isso? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer para entender o porquê que nós, ao pensarmos a nossa existência, é uma conta tipo alta para se pagar. Tem pessoas que, inclusive, desistem, né, de existir. Tem pessoas que o peso da existência é inacabado ou insatisfatório. E eles desistem, eventualmente, de existir. Por exemplo, agora nós estamos aqui
há 10 minutos, né, já falando. Tem um dado estatístico, e esse dado estatístico é também, né, como eu falei, ele é patrimônio público, não é um dado aleatório. A cada 40 minutos, na Terra, uma pessoa desiste de viver. Então, durante esses 10 minutos que eu estou falando com vocês, pelo menos 12 pessoas desistiram de viver. Tá? Então, nesse caso, o peso de existir entrei de volta. De volta aí, pessoal. Ok? Muito bem. Então, pessoal, olha só. Agora a gente conseguiu estabilizar aqui, tá? Nós estamos aqui num lugar novo e a gente está criando várias situações aqui para a gente poder. Nós estamos, na verdade, nós estamos expandindo, né, a nossa escola. Nós adquirimos recentemente uma propriedade, né, aqui no Rio de Janeiro e nós estamos transferindo uma parte da nossa escola para cá. E aí nós estamos ajustando aqui, tá bom? Para dar atenção ao pessoal daqui do Rio. E, como eu estava dizendo, o peso da existência eventualmente chega na conta de algumas pessoas que não conseguem dar atenção a essa demanda e eventualmente desistem. Pode ser que vocês já tenham pensado nisso também. É muito comum, tá? Não é nada assim absurdo pensar nisso daí, porque é normal que essa pressão leve a pessoa a eventualmente a pensar nesse problema aí, tá bom? Só que é um peso, é uma conta que você está pagando. E você tem o direito de saber qual é a justificativa para isso. Né? Se existe um projeto racional de um suposto criador para essa função, então você tem total direito de saber se vale a pena, porque você está pagando a conta. Né? E quais são os benefícios caso você aderisse ao projeto e não desistisse. Tá bom? Então, o curso da primeira onda, ele vai permitir com que você entenda o fenômeno, compreenda o porquê desse fenômeno, e vai também te dar condições intelectuais de pensar o problema de uma maneira racional, a ponto de você poder administrar esse problema de maneira produtiva. Tá? Então, a nossa ideia aqui, com esse curso, é criar as condições necessárias para que uma pessoa, para que alguns de vocês, né, tenham condições de assistir ou adquirir as informações posteriores a essa fase, que é esse curso, tá? Esse curso é um curso de introdução. Esse curso de introdução, ele dá condições ao pensador, ao observador, que é o pesquisador, no caso, os alunos do curso, de poderem entender a próxima fase do curso. Imagina que é como se fosse montar um quebra-cabeças, tá? E nós estamos no curso da primeira onda, nós vamos pegar a primeira peça, que é a peça central. Lembra quando nós brincávamos com o quebra-cabeça? A gente precisava encontrar uma peça mais racional que desse sentido às demais peças, e aí ficava fácil de completar a função do curso, ok? Então, nesse caso, o curso da primeira onda tem essa função
que é o de fazer com que o pensador, ou observador, tenha condições de identificar essa peça central para que ele seja capaz de colocar as demais peças em ordem para que o mosaico gere uma ordem no caos, que é a equação do que é a função da existência, ou seja, o porquê tem que haver existência. E nessas condições em que elas se apresentam para nós. Você, por exemplo, está inserido dentro de um contexto em que você tem um corpo com alta densidade de entropia. Como ele é baseado num tipo de matemática que gera carbono, então o corpo é baseado em carbono. Então, e o carbono, na condição em que ele gera a flexibilidade necessária para, vamos dizer, vida, ele também sofre uma alta densidade de entropia, porque o elemento água é um solvente natural. Tá? Então, o corpo, basicamente formado por carbono e alta quantidade de água, que é um solvente, dissolve as moléculas de carbono. Então, a resistência da reposição das moléculas de carbono pela fotossíntese do corpo, que é o que nós chamamos de crescimento, tem uma durabilidade média de 35 e 40 anos de forma ascendente. Depois começa a perder a força. E essa perca de força é o que se chama de entropia, até finalmente ele entrar em decadência e dissolução, que é o que nós chamamos de morte. Tá? Então, essa dissolução do corpo é um problema que você está enfrentando diariamente. Isso tem um impacto emocional sobre a sua condição psicológica ao experimentar a existência. Eventualmente, você pode sentir medo de morrer. Eventualmente, você pode perder pessoas queridas e você pode sentir tristeza por isso. Eventualmente, você pode adoecer e isso ser desconfortável. Então, esses efeitos colaterais, consequentes da entropia, se devem ao fato de que o corpo humano é fundamentado num tipo de matemática que gera carbono. E tudo isso eu vou explicar durante esse curso. Como é que funciona esse mecanismo. E como é que o engenheiro desse projeto, que é o criador, em termos de probabilidade, teria pensado a criação da maneira como ele pensou e por que as coisas são dessa forma e não de outra. E por que essa forma seria, eventualmente, racional do ponto de vista de haver um criador racional por detrás dessa função. E as cavernas têm a ver com isso. Então, a metáfora da primeira onda é baseada no filme O Náufrago, tá? Alguns de vocês já assistiram. Nós vamos então passar para vocês novamente o filme, tá? Como um documentário, e vocês vão poder assistir ao filme. Vocês devem assistir ao filme, de preferência, tá bom? Antes da próxima aula, que vai ser quarta-feira. Nem sempre vocês poderão estar presentes na aula. Isso é compreensível, tá? Mas você deve assistir ao link, ao vídeo da gravação da aula. E sempre, depois de uma aula, nós vamos deixar uma pergunta para que você responda. Só vai poder entrar na sala se responder a pergunta. Se não responder a pergunta, automaticamente é eliminado do curso. Vai entrar na próxima turma, caso queira. Se não quiser, está tudo bem. É compreensível porque a média de desistência nessa primeira fase é de 50%. Então, já está previsto que muitos de vocês não darão conta de acompanhar o raciocínio. Pode ser que eu me surpreenda. Espero ser derrotado na estatística. Mas a vida é dura. E a previsão é que o alto índice de mortalidade infantil, ou de desistência do raciocínio, se deve à dificuldade de raciocínios abstratos de longo alcance, que é um dos fenômenos estudados na primeira onda. Tá? Então, eu vou compreender, caso você tenha médico, caso o problema da política afetou a sua condição emocional, isso é tudo previsível e compreensível. Eu já sei que você não vai voltar para a sala, e isso tem uma função. Os que ficarem entenderão o porquê houveram essas resistências. É o fenômeno da primeira onda. É justamente sobre isso que nós vamos falar.
Aqueles que forem valentes, persistentes e curiosos o suficiente para entender ou para querer entender o final dessa história, não precisam necessariamente estar na sala, assim como vocês estão hoje, sentadinhos, olhando para mim, tá? Mas o vídeo vai ser gravado e você deverá assistir ao vídeo e responder a pergunta. Tá? Se você estava muito ocupado a ponto de não poder fazê-lo, aguarde a próxima chamada que nós vamos ter novos cursos, tá? A não ser que você realmente seja convincente por uma questão muito verdadeira, e aí é você que vai dizer isso, tá? Nós aceitamos você de volta, mas uma falta é o suficiente para desclassificar o aluno, tá? Então, é um acordo que eu já estou fazendo com vocês, porque nós estamos selecionando pesquisadores da próxima fase. E alunos que não são autogestores, que não são gestores de si mesmos, dão muito trabalho, porque eles não são alunos, eles são apenas discípulos. E nós estamos procurando pesquisadores, ou seja, parceiros de pesquisa, tá? E nesse caso, é preciso que a pessoa seja autodisciplinada, autogestora, para acompanhar o raciocínio da próxima fase. Esse curso é iniciante. É só para identificar os pesquisadores. E se você for um deles, pode nos acompanhar na sequência. Se não, é compreensível. Tem muita coisa importante por aí, coisas diferentes, coisas divergentes, coisas interessantes, e você é absolutamente livre, você sempre será. Mas eu estou identificando pesquisadores dessas informações, que são conhecimentos do futuro. E eu posso demonstrar isso, tá? Não é retórico. Eu tenho como demonstrar que esses conhecimentos são do futuro. E aqueles que se interessarem pelo assunto podem me acompanhar e vão poder verificar também pessoalmente, para além da minha fala. Ok? Todos vocês são pensadores livres, são pessoas muito inteligentes. A maioria de vocês já passaram por mim com a experiência do mapa. Acho que todos vocês passaram por mim pela experiência do mapa, que eu acho que, com exceção do irmão da Rosa, eu acredito que os demais todos passaram comigo pelo mapa. Então, eu tenho os arquivos de vocês, tá? Eu conheço a graduação da produção neural de cada um de vocês. Então, eu respeito isso, tá? Assim, vou tratá-los com dignidade de pensadores, mas também vou considerá-los pessoas interessadas em conhecimento. Então, não serão tratados com, assim, mimos, tá? Eu não posso paparicá-los. Eu estou em busca de pesquisadores, pensadores independentes, tá? Para a próxima fase da pesquisa. E aí vocês vão saber qual é essa próxima fase, e se é interessante ou não para você. Tá bem? Mas pelo menos é como eu vou identificar os meus parceiros de pesquisa. Eu estou produzindo um livro e todos aqueles que quiserem continuar na pesquisa vão conhecer o conteúdo do livro. Esse livro vai ser publicado agora no ano que vem. Ele vai ser publicado na Índia. E eu estou convidando a equipe a fazerem parte da finalização do livro, tá? Então, vocês vão conhecer o conteúdo. Esse livro tende a ser, pelo menos como proposta, uma alternativa para a interpretação da ideia de Deus, do ponto de vista védico, o que vai permitir que o ser humano tenha uma compreensão atualizada do que seria, do ponto de vista racional, uma compreensão de Deus para justificar a criação, de forma racional para pessoas livres, que são capazes de pensar livremente, sem que necessariamente precisem de um sistema de mitologia, que é o que se chama de religião. Tá? Então, essa é a função. Sabe, imagina que, por exemplo, na faculdade, acho que a maioria de vocês já fizeram isso, né? Que tem um pesquisador, né? Um acadêmico pesquisador, e está montando uma equipe de pesquisa para uma pesquisa direcionada na universidade. Imagina que seja isso. Então, eu tenho comigo um objeto de pesquisa, de estudos, e estou montando uma equipe para me acompanhar na tese, que muitos ganhadores de prêmio Nobel fazem assim, tá? Então, aqueles que tiverem condições de entender a proposta, podem passar na próxima fase e me acompanhar, tá bem? Não é
como eu disse, tá bom? É obrigatório, tá? De qualquer maneira, o conteúdo do curso vai ficar disponível sempre após a aula. Acho que hoje, por exemplo, esse vídeo vai ser gravado, então amanhã ele já vai estar disponível. Então, amanhã, pela manhã, ele já pode ser editado e devolvido no grupo, então vocês já terão acesso ao link para poderem reassistir, tá bem? Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que algumas das coisas que eu vou falar aqui vão ser demonstradas no decorrer do curso. Então, assim, a avaliação, uma tentativa de fazer uma avaliação do que eu falar agora não vai ser funcional, tá? Mas no decorrer do curso, essa fala vai corresponder com o sentido. A minha função dentro do sistema do conhecimento védico, a minha posição, como eu assumo publicamente, é a posição do Shiksha Guru, tá? A palavra guru significa centro de gravidade. Por exemplo, o Sol é chamado guru, porque ele é o centro de gravidade do sistema solar. Ele mantém o sistema solar em órbita. O guru é o professor. Então, um aluno, ele vai transitar, ele vai girar ao redor da dinâmica oferecida pelo professor. Então, o professor é o guru, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o conceito de guru, como é entendido normalmente aqui no Ocidente, o guru, tal, aquela coisa toda, não é o meu caso. Tá? Eu não estou tentando seduzir vocês para que vocês me adorem. Esquece essa teoria, tá? Eu sei que existe esse conceito de guru, esse não é o meu caso. Aqueles que me conhecem pessoalmente, os meus alunos pessoais, sabem que não existe essa dinâmica, tá? Aí, por exemplo, vou dar só um exemplozinho simples aqui para vocês entenderem, tá? Normalmente o guru é uma pessoa adorada, que você vai, presta reverência e tem aquela pompa de adoração. Vocês já viram isso? Nos conceitos de gurus, né? A Rosa é uma aluna minha. Eu sou o Shiksha Guru dela. Rosa, quando foi que eu te ensinei a prestar reverências e colocar a sua cabeça no chão para mim? Nunca. Tá? Então, os meus alunos pessoais sabem que eu não sou assim. Eu sou o Shiksha Guru, é a minha posição. Shiksha significa professor. Guru é como se fosse um título para uma ênfase do adjetivo, tá? Então, Shiksha, professor, Guru, mestre. Shiksha Guru, professor, mestre. Ou um professor que é professor para os professores, vamos dizer assim, professor dos professores. Então, a minha posição como Shiksha Guru também indica que vocês são professores. Porque a minha função não é educar alunos ou discípulos, mas formar professores. Ou seja, orientar líderes. Essa é a minha posição constitucional. Na forma como eu assumi dentro da categoria de professor, de orientador. O que significa que é uma posição que se assume voluntariamente. Não é uma dádiva que cai do céu. A posição está disponível. O candidato ou proponente pode assumir o cargo e defender a posição. Se ele conseguir defender a posição, sim, é um guru. Se não, foi uma tentativa que não funcionou, mas, enfim, valeu a pena, tá? Como experiência. No meu caso específico, não é mais uma experiência, está estabelecido. Tá? Eu fundei uma escola e dentro do sistema védico de conhecimento, é assim, todo aprendiz, ele começa, é como uma empresa. Você começa como office boy e vai subindo de cargo até que, eventualmente, você pode fazer parte da diretoria. Tá? Então, dentro do sistema védico, você pode fazer carreira também intelectual. Então, a pessoa entra como aprendiz, como discípulo, e vai se desenvolvendo a ponto de dominar a dinâmica da empresa e assumir a direção de um dos departamentos e, com isso, também poder alterar certas funções desse departamento para fazer a empresa dar lucros.
né? Quem trabalha em empresa, quem já trabalhou em empresa, sabe que é assim que funciona. Então, no sistema do conhecimento védico, o discípulo ele vai se emancipando, até que em algum momento ele entende a dinâmica do conhecimento, ele pode fundar, ele pode estabelecer uma escola, que é uma linha, e essa linha filosófica é chamado Siddhanta. Siddhanta significa conclusão final do conhecimento, que é uma tese final do conhecimento védico. Então, um aluno ou um pesquisador, um discípulo que consegue dominar a tecnologia do conhecimento a ponto de propor uma tese final do conhecimento é chamado guru. E aí ele pode fundar uma escola e defender essa tese publicamente. Esse é o meu caso. Então não é mais uma experiência. Está estabelecido. Eu fundei a Sociedade Védica de Estudos Avançados para tratar do assunto se Deus criou tudo. Então quem criou Deus? Afinal de contas. E por que tem que haver existência? Então esse é o nosso tema principal de pesquisa, que é de interesse de muitos pensadores. Tá? Então nós recolhemos os dados de avaliação científica dos últimos 10 anos de conquista intelectual da humanidade e comparamos isso com a tese do conhecimento védico para ver se a conta fecha. Tá? Então, isso chama-se Siddhanta. E nós temos um Siddhanta. O nosso Siddhanta chama-se o Tratado do Teorema dos Sonhos. Ok? Que é uma tese da existência. Para que essa tese da existência, que envolve na equação a probabilidade de Deus, seja assimilada, os, vamos chamar de os drivers funcionais, precisam ser instalados no processador para que ele tenha condições de metaforizar as informações, porque elas são de futuro. E isso não é retórico. Tá? O sistema neural ele precisa ser organizado de uma maneira que funcione como uma rede coordenada de lentes, como os radares na Terra, por exemplo. Vou dar. Me lembro depois de dar o exemplo da educação japonesa, tá? Senão vou esquecer. Consegue, por favor, um pouquinho de água, por gentileza? Então, não sei se vocês ouviram, né, falar que, né, não sei quantos de vocês estão acostumados com esse tipo de terminologia, mas sempre houveram a ideia de átomos na Terra, todo mundo sabia que existem átomos e tal, só que nunca ninguém tinha visto um átomo. Né? Até que, recentemente, uma equipe de pesquisa criou um microscópio eletrônico que funciona por lentes coordenadas de lasers. E, finalmente, eles conseguiram fotografar um átomo. Aparece ainda meio nebuloso, mas já foi uma fotografia de um átomo. Então, nós não sabíamos, tá, que esse átomo, como ele era, mas por cálculos matemáticos, nós podíamos ver os átomos de forma matemática, que são informações criptografadas que, convertidas em imagem, davam uma ideia de como seria o átomo, mas ninguém nunca tinha visto. Porém, recentemente foi fotografado um átomo. E, para isso, eles juntaram várias lentes de microscópios poderosos, baseados numa coordenação de lasers. E aí eles conseguiram fotografar esse objeto aí. Outro fenômeno recente foi a fotografia de um buraco negro. Os buracos negros estavam previstos na teoria da relatividade geral do professor Einstein há muitos anos. Só que nunca ninguém tinha identificado esse objeto, porque ele era previsto na matemática, mas não havia nenhuma prova assim visual desse objeto. Até que eles decidiram, os astrônomos e cientistas, os físicos, decidiram pegar todos os radares que havia ao redor do globo e, através de um sistema de coordenação de lentes de radares e com um telescópio, né, no alto, na estratosfera,
Eles conseguiram, então, coordenando todas as lentes, mirando para o único ponto do espaço, fotografar finalmente um buraco negro. Foi uma conquista da humanidade. É como se uma pessoa cega, pela primeira vez, tivesse visto um ponto de luz. Isso é novo, mas se conseguiu fazer isso, tá? Através de um sistema de coordenação de lentes. E eu estou falando isso como metáfora, porque para que o pesquisador ou o pensador possa entender o tratado do Teorema dos Sonhos, é preciso que a rede neural seja calibrada como um sistema integrado de lentes para focar no único ponto, para entender o tema ou para entender a tese. Senão, o radar, a informação passa fora do radar e a pessoa não consegue assimilar o conteúdo. Se você assimilar esse conteúdo, que é o Tratado do Teorema dos Sonhos, nunca mais você vai experimentar depressão. Essa informação, ela altera o cérebro profundo, a ponto de gerar ordem no caos conceitual, que gera em você medo e ansiedade e depressão. E isso eu não estou falando como sugestivo ou placebo. Qualquer um dos meus alunos que já entenderam o tratado podem falar por si mesmo a esse respeito. Tá? Então, eu não preciso fazer uma propaganda placebo, porque vocês podem perguntar aos próprios alunos que já assimilaram essa informação, qual é o efeito que isso produz no cérebro profundo, e quando foi a última vez que eles literalmente experimentaram depressão como consequência do caos conceitual da existência. Ele equaciona o problema da existência. Então, ele é um remédio também. Tá? E isso está sendo gravado. E se você acompanhar o raciocínio a ponto de compreender o tratado, e você pegar esse vídeo e reassistir esse vídeo, você vai entender que, na verdade, isso daqui era uma informação e não uma sedução. Agora, a oportunidade é sua, está disponível. E se esse assunto de resolver a sua existência a ponto de você não ter mais que ter depressão for interessante para você, então seja valente e persistente. Tá? Acompanhe o raciocínio, que ele tem a função de um equalizador. Tá? Ele vai produzir em você, como resultado final, equilíbrio emocional, gestão emocional, ordem racional, e vai optimizar a sua capacidade intelectual para metaforizar a criação de uma maneira produtiva a ponto de você não precisar mais renascer nas formas de carbono, que são as formas humanas, onde você está agora. Isso também não é retórico. Tá? Essa percepção de liberdade pode ser avaliada ainda em vida. Você não precisa morrer para entender ou para experimentar os resultados da liberação do ciclo do samsara. Você experimenta em vida. Tá? Até porque isso é também racional, né? Qualquer empresa que venda um produto valioso e entenda que isso é parte do processo da interação com o cliente, também vai oferecer a esse cliente uma amostra gratuita para que ele experimente o produto antes de adquiri-lo. Isso é por questão de dignidade que o cliente merece antes de adquirir o produto. E até também por uma questão de bom senso. Então, você não vai adquirir um produto caro se você não puder testá-lo antes. O Tratado do Teorema dos Sonhos propõe que você tenha uma vida ou uma experiência de existência fora das entradas das cavernas. E você só vai saber o valor disso se puder experimentar em vida esse efeito. Então, será oferecida uma degustação para que você experimente uma existência fora da ilha ou
da entrada das cavernas. Entretanto, a condição é que você tem que ser gestor de si mesmo e valente. Se o problema da política interferir na sua emoção a ponto de você não ter tempo suficiente para entender o assunto, ou estar na sala, ou acompanhar o raciocínio, então é compreensível. Porque 40 mil anos de pressão biológica sobre o seu cérebro vai naturalmente mantê-lo nas entradas das cavernas. Ok? Muito bem. Nós vamos pegar a metáfora do mito das cavernas e utilizar como conversão a metáfora da primeira onda, que vai ser retirada do filme O Náufrago, do Tom Hanks. Um filme muito lindo, muito interessante esse filme. E você vai poder reassisti-lo para nós analisarmos o contexto e, a partir daí, nós elaborarmos um plano de ação que te permita navegar em mar aberto. Pelo menos como postulado, tese. Não precisa ser, assim, inicialmente, assimilado como uma obrigação ou como uma realidade iminente. Mas, como tese, já é o suficiente. Se for possível, pelo menos a postulação da possibilidade de navegar no mar aberto, a gente já tem um bom início aí para conseguir vencer essa primeira onda. Tá? Agora são 20 horas, nós começamos às 19h20. Então temos 20 minutos ainda. Eu vou dar mais um exemplo aqui, depois eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Eu vou usar com vocês um sistema, um método, que eventualmente eu falo com os meus alunos, o modelo educacional que eu utilizo, tá? Eu trabalhei muitos anos em Seul, na Coreia do Sul. Inclusive, eu participei de uma, assim, por coincidência lá, eu participei da formação de um plano, de uma diretriz, de uma proposta política, de um partido político, que acabou vencendo lá. Eles pediram uma opinião minha, eu dei uma sugestão, que envolvia o sistema de educação da Coreia do Sul. As crianças da Coreia do Sul, é um dado, as crianças japonesas e as crianças da Coreia do Sul, elas desistem muito facilmente, entre os 15 e 22 anos, eles desistem com muita facilidade da vida, por conta da pressão do sistema educacional coreano, que segue o modelo japonês. Tá? Então a pressão é muito grande, né? É muito conhecido que esses dois países são países onde tem uma alta taxa de desistência, né? De suicídios que as pessoas cometem nesses dois países. Eu trabalhei muitos anos lá e eu amo as crianças coreanas, eu amo muito as crianças coreanas. E eu fiz, acabei como astrólogo, eu acabei fazendo um mapa de uma pessoa importante da política e ele pediu para mim uma opinião de como é que ele poderia resolver esse problema. Eu dei algumas sugestões e foi muito funcional, eles implementaram e está em experimentação em algumas escolas e os resultados estão aparecendo, né? É que o que acontece? Uma criança coreana, por exemplo, né, vamos imaginar que isso daqui é uma folha de papel. Na escola, a criança vai ter uma prova, né? O Japão e a Coreia é assim. A criança recebe a prova, ela recebe com nota 10 na prova. Ela já tem um 10. Agora, a criança vai ter que justificar isso daí. Se ela errar nas respostas, vai perdendo valor. Se ela acertar, ela mantém esse valor. Então, o sistema de educação, ele vai considerar a dignidade do aluno. Quem vai definir essa dignidade é o próprio aluno, e não a escola, e nem o professor. Então, para mim, vocês são todos pesquisadores, independentes, e serão tratados com a dignidade que eu devo tratar vocês. Quem vai dizer se essa dignidade procede ou não é você, e não eu. Tá? Então, você vai receber nota 10, e eu vou considerar um pensador livre, independente e capaz de entender. Você é que define se isso é assim ou não. Combinados? Então, a avaliação
não é minha. Tá? A ausência, a secretária, que é a Brenda, vai receber de vocês as respostas da pergunta. Sempre depois de uma aula, vai ter uma pergunta. São 12 perguntas. Tá? E para essa aula, já vai ter uma pergunta, com base no filme que vai ser disponibilizado para vocês assistirem, que é o Náufrago. Se quarta-feira, às 19 horas, é a próxima aula. Então, você, segunda, quarta e sexta. Como eu disse, não é obrigado que você esteja presente, caso você não possa. Porém, a resposta da pergunta deve ser entregue. E se você faltar na aula, você deve dar uma pequena dissertação do conteúdo da aula que foi dada e responder a pergunta. Para aqueles que participarem da aula, basta a resposta. Para aqueles que não participarem, eu preciso de uma dissertação, que é uma breve explicação, entre 15 e 30 linhas, do que você entendeu da aula que foi dada, para eu checar o acompanhamento da sua produtividade. Se houver falhas, porque houve uma política, uma revolução no sudoeste da África, essas coisas que as pessoas criam para justificar as suas falhas, eu já entendi que você não é o meu aluno. E você será liberado da sala. Automaticamente. Tá? Claro, vai ter sempre uma próxima vez. Você pode ficar para a próxima turma. Tá bom? Agora, se você tiver uma justificativa plausível, honesta, vai ser aceita. Se não, sinceramente falando, eu não estou em busca de quantidade. Eu preciso de pensadores livres capazes de entender esse assunto, porque ele é importante para o problema muito grave que a humanidade enfrenta, que é a depressão. E esse conhecimento dá conta de resolver esse assunto. Então, eu não estou em busca de quantidade, de pensadores, pesquisadores capazes de assimilar esse antídoto e também de reaplicar esse antídoto em outros pensadores. Tá? Então, você já tem a minha dignidade integral, você já tem 10 na sua pauta. Quem vai manter isso é você. Se você não conseguir, é compreensível, tá? Não é que você é uma pessoa desqualificada, é que se é uma informação nova, então é compreensível que você não consiga. Caso você não queira, está tudo bem. Não vou deixar de ser seu amigo, de tratar você com amor, com carinho. Vai continuar igual. Só não vou poder te dar uma atenção como pesquisador. Você será tratado normalmente como uma pessoa que está numa fase preliminar. Apenas isso. Mas a coisa continua, você vai ter sempre novas oportunidades. Entretanto, aqueles que abraçarem oportunidades conseguirão ir adiante na próxima fase. E aí entenderão o que significa esse conhecimento. Aqueles que estão próximos de mim entendem o valor dessa informação, eles próprios são as testemunhas mais evidentes do valor que tem essa informação. Eu estou falando com vocês aqui, porque, afinal de contas, eu estou representando esse conhecimento, então, naturalmente, eu tenho que falar isso. Mas eu não preciso ser a referência para verificação dessa informação. Os meus alunos são essa referência. Então, vocês podem perguntar a eles se esta fala minha procede ou não. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? São 20 horas e 10 minutos. Eu vou abrir para possíveis perguntas e respostas. Aqueles que quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito bem. Sem perguntas, sem comentários? Ok. Então, nós vamos encerrar aqui, até com uma certa margenzinha, né, de tempo. Eu estou aí, ó, com 10 minutos
de crédito, hein? Então, se eu gastar esses 10 minutos na próxima aula, não reclame, tá? Que vou usar todo o tempo que eu puder, tá bem? Então, nós vamos interromper aqui, tá? Eu vou pedir para que a gente tire uma foto, né? Só para a gente, assim, preservar esse momento. A Rosa vai tirar uma foto nossa. E essa aula vai ser disponibilizada. Todos vocês que estão assistindo, naturalmente, não precisam assistir novamente a aula, tá? Basta assistir ao filme, que é o filme da metáfora do Tom Hanks, que é o Náufrago. É um filme muito bom. Tá? Já vai estar disponível lá. Vai no grupo. Já vai colocar no grupo, então vocês fiquem atentos para as informações. A interação vai ser com o grupo através da Brenda, que é a minha assistente e a secretária do nosso curso. Então, ela também é a secretária de vocês. Ela é nossa secretária, não é só a minha, não. Também é de vocês. Então, ela está fazendo esse serviço voluntário e qualquer um de vocês que precisar de atenção, de ajuda, de informação, podem acessá-la, né? Se vocês não, assim, eventualmente vocês podem sentir um pouco de constrangimento de me acessar diretamente, então a Brenda vai estar completamente à disposição de vocês para qualquer necessidade que vocês tenham aí, tá? E ela vai, então, auxiliar vocês aí nesse intermédio aí, tá bom? Se precisar da minha interferência, eu estarei também à disposição de vocês, tá bem? Muito bem, então, vamos lá, vamos tirar a nossa foto, né? Vou liberar aqui a minha tela. Então, se vocês puderem, todos nesse momento, abrirem suas câmeras e dar aquele sorriso transcendental aí, ok? Para a gente preservar esse momento nosso aí, tá? Ô, Rosa, naquele mesmo sistema, tá? Você faz a contagem regressiva para a gente poder aparecer bem na foto aí, tá bom? Sim, eu tô vendo como é que põe para botar todo mundo, que tem bastante gente. Não sei se vai caber. Algumas pessoas não vão entrar, né? Deixa eu ver. As que não aparecerem vão estar conosco no Akash. Tá tudo certo. Tá bom, Rosa? Ok? Vamos tirar. 1, 2, 3. Foi? Foi. Muito bem, então. Gente, então, boa noite. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bem? Espero vê-los na próxima aula, na quarta-feira, às 19 horas, tá? Mais uma vez, lembrando que não é necessário que você esteja presente, caso você não possa. Mas se eu não for uma presença tão indigesta assim na sua vida, pode vir na sala que eu estarei lá, ok? Tá bom. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. A gente se vê na próxima aula. Boa Foi um noite. prazer vê-los e estar com vocês. Até mais. Namastê. Namastê.